Bom, pessoal, vamos lá. Então, veja, na última aula a gente falou sobre medidas de posição, né? Hoje, vamos falar da medida de dispersão, mostrar a aplicação dela, né? Mostrar a importância dela. Por quê? Porque você, quando faz análise estatística de algo, né, de uma medida, e só usa as medidas de posição, você pode estar sendo levado a tirar uma conclusão errada, tá certo? Vamos lá, então, a aula de hoje é medida de dispersão, né? Mede a variação, mede a variabilidade do conjunto, certo? A proposta é apresentar a estatística de dispersão para variáveis quantitativas e sua aplicação na pesquisa científica. Aqui vai ver aqui alguns exemplos de onde isso pode ser usado e como usar isso, né, para tirar conclusões. O que eu espero é que vocês tenham a capacidade de calcular, né, a estatística de dispersão. O cálculo não é tão simples de início, mas vocês vão perceber que é questão de prática, certo? Repetição. Então, à medida que você vai repetindo isso, você vai conseguindo entender, fazer mais rápido, entender mais fácil a criação e o cálculo dessas medidas, certo? Bom, a ideia é muito simples, pessoal. Veja, no nosso banco de dados, né, do exemplo, desde o primeiro dia de aula, é esse banco aqui dos indivíduos contaminados, né, pelo veneno de um certo tipo de inseto. A gente pegou a idade, tempo de atraso. O que é o tempo de atraso, Alessandro? O tempo de atraso é o tempo que ele demorou em horas de sentir o sintoma, né, febre, dor de cabeça, vômito, e ir ao hospital, né? Então, chega lá, a pessoa faz quantas horas você está com sintomas? Ah, estou a 42 horas, estou a 20 horas, estou a 10 horas, e assim por diante. Recuperação é o tempo que ele passou internado, né, o tempo também em horas, certo? Se ele passou 39 horas para se recuperar, 46 horas, e assim por diante. O tipo de tratamento que ele recebeu, tratamento tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, né? E se houve ou não a presença de coágulo, certo? Então, a presença de coágulo, ela é também computada nesse banco. Bom, se eu perguntar a vocês assim, pessoal, esse grupo de paciente, eles são mais semelhantes, são mais homogêneos, né? São mais parecidos entre si, com relação ao tempo de atraso ou com relação ao tempo de recuperação. Ou seja, estou perguntando se vocês acham que eles são mais semelhantes em relação a esse conjunto de dados, né, o tempo de atraso, ou com relação ao tempo de recuperação. Né, um exemplo. Ou podia perguntar, eles são mais semelhantes, mais homogêneos com relação à idade deles, né, ou seja, a doença ela comete pessoas com idade, né, num intervalo homogêneo, ou eles são mais homogêneos com relação ao tempo de atraso, ou seja, eles são mais parecidos, né, em relação ao atraso de ir ao serviço da urgência, né, serviço do hospital. Então, essa ideia de avaliar a homogeneidade, né, a dispersão, o grau de dispersão desse conjunto, ele é importante principalmente para poder o gestor, né, tomar decisões. Se ele souber que esses pacientes, né, têm uma variação muito grande de ir ao hospital, à urgência, ele vai tomar algumas ações para que tentem, né, homogeneizar, né, mais ainda, ou deixar mais heterogêneo essa ida para o hospital. No caso aqui, né, quanto mais rápido chegar ao hospital, mais rápido vai ser feito o tratamento. Então, a ideia dele é o quê? É homogeneizar, mas homogeneizar em relação a pequenas cargas horárias, né? Ou seja, a pessoa não ir depois de 55 horas. Por quê? Porque se ele for depois de 55 horas, ele vai passar 47 horas internado, né, no hospital, tá vendo? Quem tem maior tempo de atraso, você percebe que são aqueles que têm o maior tempo, né, de internação, né? Ele passa mais tempo para se recuperar, demora mais tempo para se recuperar. Então, qual a ideia do hospital? Não, vamos trazer o pessoal para vir logo, né? Logo para esses aqui mesmo, para vir logo para o atendimento. Por quê? Porque o tempo que ele vai passar internado também vai ser menor. Né? É perceptível isso. 9 passou 3 horas. 10 passou, o 3 passou 2 horas só internado. Quem demorou 9 horas depois do sintoma, passou apenas 3 internado, e assim por diante, né? Então, vamos lá. Como é que eu meço, então, né, Alessandro, essa dispersão, né, do conjunto? Vamos ver isso aí. Ó, existem 4 medidas para você calcular a dispersão do conjunto, né? São elas, ó. A primeira você já conhece, né? Por quê? Porque você calculou ela lá quando criou o rol de dados, né? A primeira etapa do rol de dados é o cálculo da amplitude total. E ele mede o que, Alessandro? Mede a dispersão absoluta, certo? Então, a dispersão absoluta, ou seja, do menor para o maior. Qual é a dispersão? Qual é o tamanho dessa distância, né? Então, a amplitude total, ela mede exatamente essa dispersão absoluta.
É a medida mais ideal? Não é. Por que não é a mais ideal? Porque ele mede a distância do último e do primeiro. Mas ele não sabe qual é a distância que existe dos grupos que estão internos, né, a esse intervalo. Então, ele não mede a dispersão interna, só mede a dispersão dos extremos, né? Bom, qual é a outra medida? É a variância. Essa medida aqui, ela mede a dispersão tanto dos extremos como dos pontos que estão no intervalo, né? Ou seja, das pessoas que não estão no extremo daquela variável, né? É como aqui, né? Se fosse calcular o AT, seria 56, né? Menos 9. Essa é a variação geral, né? Do maior e do menor. Alessandro, esse pessoal que está aqui dentro, ele consegue medir a dispersão? O AT não consegue, mas a variância, ela mede essa dispersão de todos os elementos que estão aqui, certo? A gente vai ver como é que faz isso. Agora, um detalhe, né? A variância, ela só tem um ponto ruim. Qual é o ponto ruim? É que a unidade de medida, né, que foi coletada, então, se eu coletei a altura, que é em metros, né, peso, que é em quilograma, se eu coletei o IMC, a unidade dele é quilograma por metro quadrado. Se eu medir qualquer variável que eu medir, né, a unidade dela, na variância, vai ficar ao quadrado. Então, isso aqui, ó, ao quadrado. Alessandro, isso é ruim ou bom? Bom, isso é horrível, né? Porque imagina eu dizer a você que a turma tem uma média de nota de 6 pontos com uma variância, né, de 3 pontos quadrados, né, ou 3,5 pontos quadrados. Então, pontos quadrados é uma medida que não é, uma unidade que não é conhecida da gente, não é trabalhada, né, nem sequer a quilograma quadrado, né. Se eu falar que você tem um peso de 30 quilograma quadrado ou 25 quilograma quadrado, você vai achar estranho, né? Então, exatamente isso. Ela calcula a dispersão, mas infelizmente ela tem essa deficiência com relação à unidade ficar na medida, né, elevada ao quadrado. Bom, Alessandro, e qual é a solução para essa variância? Bom, a solução é o cálculo de Gil padrão, esse terceiro aqui. Esse de Gil padrão, pessoal, ele faz a mesma coisa que a variância, mede a dispersão com relação à média. Então, é a mesma coisa da variância, né? E ele, além disso, a unidade da medida, né, ó, é a mesma do que foi coletado. Ou seja, se você for calcular a dispersão do conjunto, né, você é indicado para você calcular o quê? O desvio padrão. Né? No mínimo, né, o desvio padrão. Ah, Alessandro, não quero calcular tudo, não. Eu calculo pelo menos o desvio padrão, certo? Mas o ideal é você calcular tudo. A amplitude total, variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. Aí você fala, Alessandro, beleza. Eu entendi que a variância, ela mede a dispersão e a unidade da medida fica ao quadrado. Desvio padrão mede a dispersão, a mesma coisa que a variância, só que a unidade fica na mesma da variável coletada. Isso é um ponto positivo para ela. Mas o coeficiente de variação, né? Por que eu tenho que calcular ele? Pessoal, o coeficiente de variação, ele mede a dispersão sem a unidade. Então, vê a lógica. Se eu estou trabalhando com uma variável que é peso é quilograma. Se eu calcular a variância vai ser dada em quê? Quilograma quadrado. É a unidade que a gente não trabalha. Se a gente calcular o desvio padrão dessa variável peso, ela vai ser dada em quê? Vai ser dada em quilograma. Ótimo, está na unidade que a gente trabalha. Beleza. Mas existe a possibilidade de a gente calcular o coeficiente de variação, que ele vai me dar a dispersão da variável, mas em termos percentuais. Não é a unidade de quilograma, não é a unidade de qualquer variável. Ele é dispersão normalizada, é uma dispersão percentual. Beleza, Alessandro, então para que eu vou calcular essa dispersão percentual? Para que serve? É exatamente para responder o que eu perguntei a vocês agora há pouco. Ó, eu perguntei a vocês assim, será que o grupo, né, de pacientes tem mais dispersão, mais variação com relação à idade, né, ou com relação ao tempo de atraso para chegar ao hospital? Veja, idade, qual é a unidade dela, né? Qual é a unidade da idade? Ela é coletada em anos, né? Então, 9 anos, 33 anos, 30 anos, 11 anos, assim por diante. Veja a unidade, anos, né? E o tempo? O tempo aqui em horas, 42 horas, 53 horas, 52 horas. Ou seja, uma medida que eu quero comparar com a outra, uma variável que eu quero comparar com a outra, não tem a mesma unidade. Então, eu não posso comparar o desvio padrão da idade com o desvio padrão do tempo. Por quê, Alessandro?
Porque o desvio padrão da idade vai ser dado em anos, né? Então, a variação de 5 anos, né, por exemplo. E o tempo vai ter uma variação de horas. E a variação do tempo vai ser, digamos, desvio padrão de 5 horas. Como é que eu vou comparar hora com ano, né? Então, não tem condição a gente comparar essas duas coisas. O que se faz? Calcula a dispersão normalizada da idade, calcula a dispersão normalizada do tempo, e daí você compara essa dispersão normalizada. Que é qual, Alessandro, essa dispersão normalizada? É a o nosso coeficiente de variação, tá certo? Então, guarda isso. Alessandro, eu preciso calcular quais medidas? As 4. Por quê? Bom, se eu fosse descartar alguma, seria só a amplitude. Mas a variância, porque é muito importante, vocês vão ver por quê, né? Inclusive, de um padrão depende dela. E o coeficiente para você encontrar a dispersão normalizada. Que aí eu posso comparar a dispersão dessa variável, que eu estou calculando as medidas de dispersão, com qualquer outra variável que tenha, né, outra unidade. Tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, interrompe e nos fala, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer um exemplo aqui, bem simples, né? Onde a gente vai usar tanto as medidas de posição, como também as medidas de dispersão, certo? Então, vê bem, considere 4 equipes, né, as quais deseja avaliar. Então, tem 4 equipes, equipe A, B, C, D, cada uma com 5 elementos, né, ó, 3, 4, 5, 3, 4, 5, e a ideia é muito simples, eu quero saber aqui qual é a equipe que tem melhor desempenho, né? Então, a pergunta é, qual equipe apresentou melhor desempenho nessa minha avaliação? Se eu perguntar a vocês, né, você diria que quem foi melhor aqui, qual foi a equipe melhor? E aí vocês iam começar a dar suas opiniões. Ah, foi a A, foi a C, foi a D, foi a B, né? Enfim, cada um vai ter uma percepção diferente. Ah, eu acho que é a A. Por quê? Porque todo mundo tirou 7, todo mundo está bem, beleza. Mas ninguém tirou 10, né? Ninguém tirou 9, ninguém tirou 8. Todo mundo ali está no mediano, né? Quase reprovou, né? Se você pegar 5 alunos com 7, esses alunos aí quase reprovaram, digamos, né? Porque a média seria 7. A equipe B, bom, a equipe B tem um pessoal que reprovou aqui, digamos, né? Mas tem um pessoal aqui que desenrolaram, sabe bem aqui o conteúdo, 7, 8, 9. Esse 7 ficou no limite, mas teve 8, 9 aqui que foi bem. Bom, a equipe C, aí a situação fica até difícil de decidir, né? Por quê? Porque tem 2 pessoas ruins, 2 boas e uma intermediária. Bom, D, a gente tem aqui 3 pessoas que são top, né? Tirou tudo 10, e 2 que tirou 0 e tirou 5. Bom, qual é a equipe que teve o melhor desempenho? Essa é a pergunta, né? Alessandro, como é que a gente resolve essa situação? Bom, vamos começar tentando calcular as medidas de posição, né? Será que a média, mediana e moda, ela vai nos dar alguma informação sobre essas equipes, né? Vamos ver. Ó, então, ó, eu calculei a média, né? X barra aqui é a média de A, X barra de B, média de B, X barra de C, X barra de D. Perceba que as médias todas são iguais, ó. 7, 7, 7, 7. Então, se eu perguntar a você, pessoal, pela média, qual é o melhor grupo? Não tem melhor grupo. Por quê? Porque a média, todas são iguais. Aí vamos lá. Aí eu fui e calculei a mediana desses conjuntos, né? A mediana de A deu 7, a de B deu 7, né? A de C deu 7 e a de D, né, grupo D, deu 10. Aí você fala, gente, qual o melhor grupo pela mediana? Automaticamente, né, pela lógica da medida de posição, a gente vai dizer que o grupo D, né, pela mediana, ele é o grupo melhor, né? Alessandro, se eu usar a moda, vamos ver, ó. Eu calculei aqui, ó, X mod, que é a moda. A primeira do primeiro grupo aqui deu 7, né? Os dois próximos grupos não tem moda, a gente não tem como calcular a moda para esses grupos. Lembrando que a moda é o valor que mais se repete, né? E quando todos aparecem apenas uma vez, o grupo não apresenta moda. Bom, e a moda do grupo D é igual a 10, né? Então, teoricamente, aqui pela lógica da moda, o grupo com maior nota, maior desempenho, né, é o grupo também, grupo D, pela moda. Então, ou seja, qual é a conclusão da gente? A conclusão é que o grupo D apresenta média semelhante, ó, ele apresenta média semelhante aos demais, está aqui em cima, mediana superior, então a mediana dele aqui, ó, é superior, certo? E moda superior, então ele também tem a moda aqui superior, né, aos demais grupos. Então perceba que
o grupo D, ele está indicado a ser o grupo melhor. Né? Só para você lembrar aqui, ó, vamos olhar o grupo D. Olha lá o grupo D. 10, 10, 10, 5, 0. Né? E aí você faz, beleza, Alessandro, eu acho que também concordo, né? Tem três alunos aqui bons, tem um que tirou 5, está ali mediano, e tem um que foi bem mal aqui, que está difícil aqui. O conhecimento dele é muito baixo. Certo? Mas aí, a pergunta é o seguinte, né? Beleza, vamos calcular as medidas de dispersão. Será, né? Olha a pergunta, será que se a gente avaliar, né, nesses conjuntos, né, nesses aqui, a dispersão, né, ou seja, se eles são homogêneos com relação a esse conhecimento ou não, será que o resultado ele vai ser idêntico, né? Vamos perceber isso aí. E aí a gente começa falando, né, sobre a primeira medida. Qual é a primeira medida? É a tal da amplitude total, né? Vocês calcularam isso, pessoal, sempre que foram obter, né, construir a distribuição por intervalo. Você pegou o maior valor do rol, subtraiu o menor valor do rol. Então é muito simples calcular o x máximo e o x mínimo, né, o AT. E aí, cadê o AT dos grupos? Vamos ver. Ó, o grupo A, que só teve elementos com nota 7, ele fica com a amplitude total igual a zero. Então, ele pegou o maior e o menor menos o menor, zero. Então, variação zero. Grupo B, bom, teve gente com 5 aqui, o mínimo, teve gente com 9, que é o máximo. Então, fazendo lá 9 menos 5, 4 unidades. Pronto. Então, a dispersão desse grupo é um pouco maior. Dispersão geral, né? Lembrando que o AT pega o quê? O máximo e o mínimo, certo? Grupo C. Grupo C eu tenho aqui pessoas que tiraram 4, pessoas que tiraram 10. Então, mesma coisa, 10 menos 6 dá 4. Dispersão está aumentando, né? Está aumentando o grupo, aumentando a dispersão. E o grupo D, a gente tem aqui gente com 0 e gente que teve 10. Né? Então, a dispersão de 10 unidades. Então, veja, pelo AT, a gente já percebe aqui, talvez, que o grupo D, ele é mais discrepante, né? Ele é mais heterogêneo, ele é mais... o conhecimento ele é mais diferenciado dentro do grupo, né? Tem gente que sabe muito, tem gente que sabe nada. Então, isso aí é uma coisa preocupante, né? Você tem um grupo que você vai avaliar. Digamos que eu vou escolher um grupo desse aí para trabalhar na minha empresa, trabalhar para mim. Então, ou para trabalhar na equipe, né? Digamos que aqui sejam nadadores, e a gente fez uma avaliação, né, da natação para cada um deles. Então, escolher esse grupo aqui talvez seja ruim, né? Por quê? Porque a variação, né, é muito alta. Né? A variação é muito alta. Ou talvez não, né? A variação alta seja coisa positiva, ou seja, esses três que estão com 10, se eu for, né, digamos, equipe de natação, eu posso trabalhar com esses dois, orientar os dois, né, que tirou 0 e 5. Esse 3 aqui eu tenho menos trabalho, né, do que eu teria se tivesse orientando esse grupo A, né. Então, todos precisam ser orientados para melhorar. E aqui não, eu preciso orientar só dois para poder melhorar. Mas, enfim, depende da situação em que esses conjuntos, né, vão ser interpretados. Bom, vamos calcular a segunda medida, que é a variância. A variância, pessoal, ela é uma medida fácil de calcular. Né? A equação parece ser feia, né? Somatório de x menos x barra ao quadrado sobre n menos 1. E aí você fica, o que é esse x, né? O que é esse negócio aí? O que é esse x barra? X barra vocês sabem o que é, pessoal. É o que a gente calculou desde a aula passada, né? A aula 5, que é a média aritmética do grupo, certo? Então, a média, que inclusive a média a gente tem aqui, né? Olha lá, média do grupo A, 7. Média do grupo B, 7. Então, a gente tem a média de cada grupo. E a gente vai fazer exatamente isso, pegar a média daqui, subtrair cada valor do conjunto pela sua média, elevar ao quadrado, dividir por n menos 1 e fazer o somatório disso aqui, tá certo? Então, Alessandro, qual o valor dessa variância para cada grupo? Tá aqui, ó. Então, a variância, né, do grupo A, ela foi 0. A variância do grupo B, ela foi 2,5, né? A variância do grupo C, 6,5. A variância do grupo D foi igual a 20 unidades. Alessandro, como é que calcula essa variância? Veja, é muito simples. Pega o valor, joga na equação, subtrai a média. Então, ficaria o quê? Né? 7 menos 7 ao quadrado dá 0, sobre n menos 1. Só que eu faço isso para todas as observações, do primeiro ao último. Né? E botar isso na equação e abrir essa equação é muito trabalhoso, fica feio a notação. O que a gente fez? A gente criou uma tabela, né? A gente usa uma tabela para fazer esse cálculo, que é exatamente dessa forma. Né? E veja que
ela parece ser complicada, mas não é, né? Por quê? Ó, eu peguei o xi, que é o valor observado, né? Cada valor observado do conjunto, né? Então, a gente tem aqui 7, 7, 7, 7, 7. Peguei o x menos 1, certo? Alessandro, por que pegar x menos x1? Eu estou construindo a equação, ó. Eu peguei x, que é essa parte aqui, né? Aí depois eu peguei na outra coluna x menos x barra, ó. X menos x barra, que é a segunda coluna. Aí depois eu vou pegar x menos x barra ao quadrado, ó, até aqui, na terceira coluna, tá vendo? Eu estou construindo a equação, só que de forma através da tabela. E depois eu vou somar, ó. Quando eu somo essa coluna aqui, ó, que é exatamente essa equaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Quando chega aqui essa equação somando, é exatamente o numerador, né, da equação. Então, o numerador da equação, eu vou ter exatamente aqui, ó. Quando eu somar essa coluna, eu vou ter o somatório de x menos x barra ao quadrado. E esse valor eu jogo na equação, divido por n menos 1. Quem é o n? O n é a quantidade de observações que você tem no grupo. Meu grupo tem quantas observações? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 menos 1, 4, 0 sobre 4, 0. Então, é dessa forma que a gente calcula a variância, né, de cada grupo. Alessandro, apareceu foi 0 aqui, por quê? Porque quando eu peguei cada observação, subtraí a média é 7. Cada observação é 7. 7 menos 7, 0. Tudo aqui foi com 0. Elevou ao quadrado, deu 0 tudinho. Somei, deu 0. 0 dividido por 5 menos 1, dá 0. Certo? Alguma dúvida, pessoal, desse caminho aqui? Acho que não, né? Mas se tiver dúvida, a hora de falar é esta aí, tá certo? Inclusive, no trabalho de vocês, pessoal, eu vou querer essa tabela vindo lá no material, tá certo? Por quê? Porque sem essa tabela, eu digo assim, é improvável você conseguir fazer. Por que improvável? Porque você tem que organizar, tem que esquematizar o cálculo da variância. Ela não consegue fazer, pelo menos manual, né? De cabeça você não consegue, tá certo? Você tem que esquematizar, até porque a quantidade de observações são 40, aqui só tem 5. E lá a tabela tem 40 observações, tá certo? Professor, Alguém ia falar? Oi, alguém ia falar? Diga aí. no caso, a média da questão da idade do IMC, falando do trabalho, a gente só deixa em 2 números, né? Tira Isso, a isso. vírgula depois. Dois dígitos Tá depois da certo. vírgula. Tá bom, Assim, obrigada. né? Você coloca, por exemplo, a média deu 25,72. Aí você fica 25,72 na média, certo? Então, assim, pessoal, essa tabela é necessária trazer no trabalho, certo? Da variância. Não só o valor dela, a variância da variável tal foi 0. Calma. Como é que foi feito isso aí, certo? Então, tem que ter aqui a estrutura do cálculo da variância. Ou dessa forma por tabela, ou você vai ter que abrir a equação uma a uma para poder, né, me dar o valor da variância, tá certo? Bom, grupo B, como é que foi o grupo B? Veja, o grupo B, ele tinha o elemento 5, 6, 7, 8, 9. É o conjunto B aqui, ó, né? Mesmo processo, veja que não muda nada. Eu pego cada valor, subtraio a média. Deu quanto? 5 menos 7, menos 2. 6 menos 7, menos 1. 7 menos 7, 0. E assim por diante. Esse valor que é resultado, eu elevo ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Essa coluna, que é o x menos x barra ao quadrado, eu somo. Deu quanto total? 10. Esse valor 10 vem para o numerador da equação, da variância. Então, vem para cá, o numerador. Eu divido por 5 menos 1, porque 5 é o tamanho da minha amostra, né? O de vocês vão ser 40, né? E aí, o valor aqui, 10 sobre 4, 2,5, certo? Pessoal, tranquilo aqui, né? Quer dúvida, Professor, fala. Oi. professor, eu tenho uma pergunta a respeito do trabalho, que a gente está trabalhando lá com a parte da variável do IMC, que Uhum. tem casa decimal. A gente usa a casa decimal nesse cálculo Em qual medida? Em qual medida? Eu não sei quem foi que falou, mas em qual medida? decimal lá, Oi? no IMC. Certo, certo. MC, pode dizer, pode dizer. Continue, repita a pergunta, que eu me perdi. Eu estou dizendo assim, no trabalho, a gente trabalha com a variável do IMC, que tem números com casas decimais. Aí Isso, eu estou isso. dizendo, para a gente trabalhar com essa parte de variância dentro do IMC, Aham, a aham. gente tem que usar a casa decimal ou a gente não precisa usar? Porque a gente vai levar Usa, para casa, né? usa a carga decimal. Agora, deixa eu te dizer, eu não estou vendo seu nome, mas deixa eu te dizer. Quando você calcula, por exemplo, XI, ele já tem 2 dígitos pós-vírgula, né? Que é o IMC.
Quando você faz xi menos a média, vai ficar aqui uma variável, né, uma medida com 2 dígitos pós-vírgula. Quando você eleva ao quadrado, vai ficar um número e 4 dígitos depois da vírgula. Mantém, certo? Não vai cortar, não vai arredondar. Mantém os 4 dígitos aqui. E aí você faz a soma com os 4 dígitos. Pá, 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 pá. Chegou aqui, aí você pega essa medida aqui com os 4 dígitos, né? E traz para cá, para o numerador. Né? Você mantém os 4 dígitos. Quando você dividir por um número inteiro, 4 dígitos por inteiro, ele vai continuar com 4 dígitos, provavelmente. E aí, esse 4 dígitos, você pode arredondar para 2. Né? Eu até coloquei no trabalho assim, ao final do cálculo da medida, né? Ou seja, só aqui, ó, quando você passar da divisão e chegar no valor, é que você arredonda, né, para 2 dígitos, certo? Por que eu digo isso? Porque se você arredondar para 2 dígitos aqui em cima, né, ou seja, você estava com 2 dígitos aqui, aqui também estava com 2, aqui foi para 4. Aí você vai arredondar para 2. Primeiro que você tem um trabalho de arredondar para 2. Não precisa. Eu não quero que você tenha trabalho que dá um trabalho enorme. Arredondar 40 números para 2 dígitos. Então, um trabalho enorme. Deixa lá os 4 dígitos, vai somando na calculadora devagarzinho, pá, 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 pá. Ou no Excel, né? Ah, eu sou bom no Excel. Vai lá, mas só não vai pegar, aprender o Excel e jogar no trabalho. Vai tudo manuscrito, certo? As 4 dígitos aqui, ó, pá, 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 devagarzinho, somou, aqui vai ter o quê? 4 dígitos nessa soma de, né? Não sei se o mouse está aparecendo para vocês, meu mouse aparece para vocês, mexendo. Tá sim, professor. Aparece, né? Pronto. Então, aqui, ó, não está o mouse aqui, vai ter o quê? 4 dígitos, né? Depois da vírgula. Vai ter 1, 2, 3, 4, no IMC. Esse valor você puxa para cá, né? 4 dígitos, mantém, para poder ficar bem fiel à medida que vai ter lá. E aqui vai ter 4 dígitos também, né? E nessa divisão aqui, quando vier para cá, aí esse aqui vai ficar com 4 dígitos e você arredonda ele para 2. Aí pode, no final da medida, né, do cálculo, arredondar ele para 2. Dessa forma, você vai ser mais fiel possível ao valor real da variância. Entendeu? Pegou a ideia? Sim, professor, obrigado. Né? Pronto. E aí você mantém para a variância, para o desvio padrão, esse mesmo esquema, certo? Bom, vamos ver aqui o grupo C. Mesmo esquema, pessoal, não muda nada. Ficou mais escuro, estranho. Bom, mas grupo C. 4 menos 7 menos 3, 5 menos 7 menos 2, 7 menos 7, 0, 9 menos 7, 2, 10 menos 3, 7, 3. Esses números eleva ao quadrado, cada um deles, somou, deu 26. Trago para cá, divido por n menos 1 e acho o valor. Né? É uma conta simples, a sequência é simples, né? O que vai dar trabalho, é o que eu falo, né? Não é difícil, é trabalhoso, porque aí depende do banco de dados, né? Do tamanho do banco de dados. Esse é o grupo C. Vamos para o grupo D. Mesmo esquema, cada valor eu subtraio a média do grupo, né? A média do grupo D foi 7. Então, aqui, ó, menos 7, menos 2, 3, 3, 3. Você leva ao quadrado, ó, só essa figura aqui deu 49, porque a dispersão dele é muito alta em relação à média, de 0 para 7, 7 unidades, né? Quando eu levo ao quadrado, 7 vezes 7, 4, 9. Então, você leva cada número ao quadrado, somou, bateu 80, 80 veio para o numerador dividir por 4 deu 20. Essa foi a variância, né, do grupo D. Lembrando, pessoal, essa variância, ela está com a unidade ao quadrado. Então, aqui é 20 pontos quadrados, né? A outra é 6,5 pontos quadrados. Veja que unidade estranha, certo? Bom, então, é dessa forma que a gente calculou, né, essas medidas de variância, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, aqui na parte da variância, como é que tá? Diz aí para mim, certo, pessoal? Se tiver dúvida, fala um pouquinho para a gente aí. Certo? Vamos lá. Então, veja, vamos ver agora aqui, né? Alessandro, beleza, a variância da unidade ao quadrado. E qual é a medida que resolve esse problema, né? É o desvio padrão. Então, o desvio padrão, a média de dispersão do conjunto com relação à média, né? E a unidade de medida da coleta é a mesma. Então, se eu calculei aqui, vou calcular a variância, melhor, né? Desvio padrão da altura que foi coletada em metros, aqui vai dar um desvio padrão também em metros, né? Isso é beneficente, por quê? Porque a gente vai comparar exatamente com a unidade da variável coletada, né? Isso é correto. O certo, na verdade, nos artigos científicos, é a publicação das medidas todas, né, na numérica, com o seu respectivo desvio padrão, não com a variância. Alessandro, beleza, eu entendi que o desvio padrão é melhor que a variância. Então, para que ou por que eu calculo, né, aquela bendita variância? Muito simples. Porque o desvio padrão vai ser a raiz
da variância. Então, sem a variância, você não tem desvio padrão, né? Então, a solução que encontraram para que a medida, né, deixasse de ser ao quadrado foi tirar a raiz. Tira a raiz dessa medida, da unidade dela, e ela vai passar a ser um valor, né, na mesma medida da variável coletada. Então, ou seja, desvio padrão é nada mais do que uma, digamos, né, uma transformação da variância, né, em uma medida que seja compatível à medida da variável coletada, certo? E aí é muito simples, por quê? Porque raiz de 0, 0. Raiz de 2,5, 1,6. Raiz de 6,5, 2,5. Raiz de 20, 4,5. Veja, pessoal, que nesse exemplo aqui eu estou mantendo um dígito pós-vírgula. Alessandro, mas você no trabalho pediu 2. Lá no trabalho vão ser 2. Aqui eu estou mantendo 1. Eu poderia manter aqui 2, poderia manter 3. Ou seja, é o padrão do trabalho, né? No trabalho a gente quer que mantenha 2 dígitos pós-vírgula no final de cada medida. Então, se você pegar aqui 2,5, tirou a raiz, deu 1,592458, um exemplo. E eu pedi 3 dígitos, ou 2 dígitos, tem que fazer o arredondamento de acordo com a casa decimal solicitada, tá certo? Então, a medida vai ficar aqui bonitinha, de acordo com a quantidade de casas que foi solicitada. Alessandro, como é que calcula esse desvio padrão de A? Não tem nem cálculo, é só tirar a raiz. Né? Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, na variância, que tem uma tabela, ou seja, o trabalho todinho que você vai ter é aqui na variância, porque no desvio padrão, essa informação sai muito fácil, né? Sai muito tranquila, água de coco, né? Você chega ali, furou o coco, tirou a água, tá pronto, né? Então, é mais ou menos isso aí, tá certo? Aqui o resultado, ele é direto. Bom, Alessandro, falta alguma medida mais? Falta, né? A gente viu que falta o bendito coeficiente de variação, né? O que ele faz, a gente comentou, né? Que ele mede a dispersão adimensional, né, da variável estudo, ou seja, ele é uma medida de dispersão daquela variável sem nenhuma unidade. Não interessa se ela é peso, quilograma, altura, ela vai dar uma medida de dispersão em termos percentuais. Ó. A gente multiplica por 100 aqui no final, exatamente para dizer que a dispersão foi de 35%, a dispersão foi de 5%, a dispersão foi de 10,3%, né, 0,3%, entendeu? Então, a unidade dela é dada em termos percentuais. Então, veja, é utilizada principalmente quando queremos comparar, né, e aí é uma aplicação desse coeficiente de variação, comparar a dispersão de duas variáveis de unidades diferentes, ó, aquilo que eu falei a vocês, né? Quando eu quero comparar a dispersão da idade com a dispersão do tempo. Eu quero comparar a dispersão dos alunos em relação ao IMC e a dispersão dos alunos em relação à nota. Né? Então, quando se tem medidas diferentes, eu quero verificar se o nível de estresse dos profissionais, né, ele é mais heterogêneo do que o nível de depressão. Né? Então, eu não quero saber se o nível de depressão é mais homogêneo ou heterogêneo com relação à ansiedade, a gente tem como calcular isso aí pelo coeficiente de variação, né? Comparar, tá certo? Alessandro, como é que calcula ele? Tá aqui, né? Você pega o desvio padrão. Opa, o desvio padrão já tenho calculado, tá aqui, ó. Olha lá, desvio padrão de A, de B, né? O que eu quiser aqui, eu tenho o desvio padrão já. E faço o que esse desvio padrão? Divido pela média. Olha lá, a média tá aqui, ó. Como é que calcula essa média? A média já calculou já, né? Lá em cima aqui, as médias de cada um aqui, ó. Deu 7, tudinho aqui, ó. 7, 7, 7. E aí eu divido o x barra, o S pelo x barra, e multiplico pelo valor 100 para colocar em termo percentual, né? E aí, qual o resultado? Está aqui, ó. O coeficiente de variação de A deu 0, o de B deu 0,23, o de C deu 0,36 e o de D deu 0,64. Multipliquei por 100, todos estão percentuais. Então, veja, né? O grau de variação do grupo D é de cerca de 64%. Isso tudo com relação à média do grupo, né? 64% em relação à média. Qual é o nível de variação do grupo C? 36%. E assim por diante. Aí, veja, agora a gente tem um cenário diferente. Por quê? A gente tem as notas dos grupos, a gente tem as médias, né, mediana, moda, e a gente tem um grau de variação desse conhecimento dentro do grupo, né? E aí, a gente consegue tirar uma conclusão melhor, né? Acompanha aqui, vê. O grupo A, ele tem em média 7,
mediana 7, moda 7. E a variação do conhecimento, ela é zero. O que eu estou dizendo com essa variação do conhecimento zero? É que praticamente todos os elementos do grupo têm o mesmo nível de conhecimento, né? É homogêneo. Grupo B, ele tem uma média 7, uma mediana 7, a moda não existe, não tem a moda, mas a variação de conhecimento é 23. Então, na verdade, você pode ter ali um ou outro participante que tenha uma variação, uma redução do conhecimento, né? Porque tem uma variação, porque tem redução. Então, cerca de 23% aí da média do conhecimento, certo? Em redução. Grupo C, a gente tem aqui o grupo C com 7, a mediana dele 7 também, não tem o coeficiente, né? A moda de C, não foi calculado porque não teve moda, e a dispersão é maior, a dispersão do conhecimento é pior ainda, né? 36%. Então, ali está mostrando mais ainda que a variação, eles são mais diferentes com relação ao conhecimento. E o D, né, que teve 10 de média, 10, ou melhor, né, 7 de média, 10 de mediana e 10 de moda, ele apresenta um percentual muito alto de variação. Veja que o grau de variação aqui ele é muito elevado, né? O que acontece? Quem vai escolher é o pesquisador, né? Eu, quanto pesquisador, agora eu tenho as informações na mão, né? Eu tenho toda a informação sobre os grupos e a dispersão desse grupo. Eu tenho que decidir se eu quero um grupo que tem muita mudança de conhecimento ou pouca mudança de conhecimento. Eu posso ter um que tem muita mudança de conhecimento e que a mediana é a moda, né? O mais frequente é 10, mas vai ter pessoas lá que eu vou ter dificuldade. Isso eu sei. Por quê? Porque tem pessoas com 0 e 5, se não me engano, né? Então, eu vou ter uma grande dificuldade para trabalhar com esse grupo. Ou eu quero trabalhar com um grupo que está todo mundo com conhecimento já alinhado, né? E eu preciso só dar uma reforçada, um treinamento neles aqui. E eles são homogêneos, eles são totalmente idênticos. Então, quem vai decidir aqui é o pesquisador. Eu acho que, né, a conclusão que eu botei aqui é que o grupo A apresenta a média semelhante aos demais grupos e menor coeficiente de variação. Eu ficaria com o grupo A, porque aquela ideia, não tem uma variação grande, né? E todos os elementos aqui, eu preciso trabalhar pouco para poder fazer ele chegar a 10, chegar a 9, chegar a 8, né? Já eu acho também a percepção que esse grupo D, por ter lá o 0 e o 5, né, a dispersão alta, essa dispersão é que a gente calculou. Isso mostra que eu vou ter um trabalho grande para poder homogeneizar esse grupo. Entendeu? Alguma dúvida, pessoal, sobre a ideia aqui? Uma água aqui para a garganta. Bom, então, vamos passando para cá. Alessandro, e qual é o exercício? Né? É aquilo que eu falo, né? Toda a minha aula eu já faço no padrão do exercício. E o exercício que eu peço sempre aqui nessa é para você calcular, né? Calcular essa variância da idade, essa variância do tempo e essa variância da recuperação, né? Não só a variância, né? Na verdade, as medidas de dispersão. Variância, AT, variância, de tipo padrão e o coeficiente de variação. Então, o trabalho seria esse, mas vocês, no caso, não vão fazer, vocês vão fazer essa atividade no trabalho de vocês, né? Fazer a tabela da variância, essa tabelinha aqui, né? Construir ela, fazer o x menos x barra ao quadrado e assim por diante, tá certo? Bom, Alessandro, e a próxima aula é a parte computacional, né, que a gente vai fazer isso no computador, né, vai aprender como é que fazer isso no computador. Eu sempre faço assim, pessoal, a disciplina de bioestatística, até o semestre passado, ela sempre foi ensinada de forma teórica, então esses cálculos tudo na mão, tudo. E aí a demanda por trazer esses dados para o computador sempre existiu, né, para a gente fazer isso de forma computacional. Então, assim, a gente vai tentar fazer agora, né, essa brincadeira de forma computacional, certo? Trazer esse banco para o programa. Eu não sei se vocês estão no computador, se estão com acesso ao computador aí ao lado. A indicação é que você baixe esse programa que eu vou indicar a você, vou mostrar como é que é, e vocês vão fazer o download desse programa, tá certo? Para a gente trabalhar a parte da parte prática da atividade. Quem não tiver, Alessandro, não estou com ela aqui agora. A aula vai ficar gravada, né? E aí, no momento que você achar que deve fazer, né, o download e fazer atividade na atividade de vocês, né? Até para conferir, né, se o resultado bateu.
eu acho que vai valer a pena, tá certo? Alguém levantou a mão, foi? Isso tem uma zoadinha. Alguém levantou a mão, alguma coisa? Não? Ah, ok. Então, pessoal, vou alternar aqui a janela, certo? Vou para a tela, né? A gente vai partir para a parte de estatística computacional, né? Vou fazer essa coisa no computador. E essa estatística computacional é uma disciplina, né? A gente tem uma disciplina de estatística computacional aplicada à saúde. Lá, a gente ensina a fazer o banco de dados, analisar tudo de forma prática, tudo no programa. O programa é exatamente esse que eu vou mostrar a vocês, para vocês baixarem, tá certo? Vamos lá, espero que dê certo, porque de vez em quando alguns computadores aí dão uma travada, vai instalar, dá um erro, mas normalmente, no geral, a instalação do programa é muito simples, muito tranquilo, tá certo? Vou parar um pouco a apresentação para poder a gente seguir para a outra janela, certo? Então é muito simples, aqui eu coloco PSPP, né, ó, PSPP é o programa, né, que a gente vai trabalhar, isso vai dar um Enter, certo? No Google. Ó, esse primeiro link que aparece aqui, ó, eu até tinha clicado nele alguns dias aí, tá marcado, é o gnu.org. Então, é um projeto, né, do grupo que se juntou para fazer esse bendito PSPP, como ferramenta alternativa, né, do SPSS, né? Inclusive, nem todas as ferramentas que o SPSS tem, esse PSPP tem. Mas ele tem tudo que a gente precisa para a análise univariada, que é essa análise que a gente faz, né, na parte de bioestatística, e a parte bivariada também tem nele, que a gente faz na estatística computacional aplicada à saúde, que é outra disciplina, certo? Então, veja só, eu vou abrir aqui o PSPP, né, esse link, e a janela é isso daqui, né? Ver se vocês também conseguem, para quem está no computador, né, que está tentando fazer o download em paralelo aqui comigo, aparece aqui esse site, parece estranho, né? Tem não sei se aqui é um bode, né? Não, como é que chama isso aqui? Não sei não, mas tem um bicho aqui com um chifre aqui, mas é o símbolo aí que usaram para a organização, certo? O que eu vou fazer, pessoal? Ó, vem aqui em download, tá vendo? Download. Eu estou seguindo devagar, pessoal, mas qualquer coisa me avisa, certo? Download. Vamos ver aqui, ó. Ele tem a opção aqui para o Windows, tá vendo? Ó, né? Windows. Ah, Alessandro, meu computador é Linux. Tem aqui para o Linux. Ah, meu computador é o Mac. Ó. Até para Mac o bicho tem, né? Então o bicho é bom, né? Ter aplicativo para o Mac é um pouco difícil, eles têm, né? Eles têm aqui o sistema para o Mac também. Então, veja, clicou em download, veio aqui no Windows, né? Aí você vem aqui, ó, instaladores, né? Aqui, ó, clica nessa opção aqui. É a primeira opção para poder baixar os instaladores. Ele é gratuito, você não paga nada, ele fica livre. Eu não sei se todos vocês chegaram aqui nessa tela, mas nessa tela ele pergunta a você uma coisa, né? Se seu computador é de 32, né, ou de 64. Alessandro, o que é 32 e 64 bits? É a comunicação da tua máquina, né? Se você comprar um computador que é 64 bits, ele fica um computador mais rápido, né? Ele tem uma leitura mais rápida, ele tem um dobro de velocidade de leitura, né? Da placa-mãe, enfim, ele trabalha mais rápido. E você tem a opção dos programas para baixar, né? Esse programa aqui mesmo, ó, ele foi colocado aqui, ó, em 5/9/2020. Então, a mais recente versão do 32 bits foi colocada 5/9/2020. E a mesma coisa aqui, ó, foi colocada 5/9/2020, né? A mais atualizada dos 64 bits, certo? Aí vê o que a gente vai fazer. A gente vai clicar, né? 32 ou 64, Alessandro? Vai depender do seu computador. E como é que eu vejo isso? Vou mostrar a vocês lá agora como é que você encontra a leitura de bits do seu computador, tá certo? Então, veja, no computador, pessoal, eu vou apresentar aqui a outra janela. Deixa eu ver aqui, Meet, PSPP, aula. Só não sei como faz a apresentação aqui, mas vamos ver se ele autoriza aqui. Bom, deixa eu ver se isso aqui pega. Acho que apresentou errada. Ele apresentou para vocês a tela do... Deixa eu clicar aqui de novo. Vocês vão abrir meu computador, certo? Agora vai. Pronto aí. Pessoal, estão vendo aqui meu computador? Tranquilo? Chegou para vocês aí, meu computador.
Tá Chegou aparecendo? sim, professor. Chegou, né? Pronto. Em meu computador, aí tu vem aqui, ó. Meu computador cria com o botão direito. Apareceu essa janelinha aqui alternativa, quando cliquei com o botão direito. E propriedades. Apareceu? Não, apareceu não. Não? Mas vamos lá, eu vou dizer a vocês, botão direito em meu computador, né, para quem estiver acompanhando, aí vai lá na última opção, que é propriedades, certo? E ele vai abrir uma janela nova, que é a janela de propriedade, certo? Aí deixa eu mostrar a vocês a janela, porque vocês vão ver aqui que realmente tem a informação da quantidade de bits do sistema. Olha lá. Vai aparecer para vocês aí, ó. Acho que vai aparecer. Tá aparecendo aí o Windows 8, Dell, bababá, que negócio todo. Tá vendo aí? Tá sim. Tá vendo, né? Aí, assim, quando cria com o botão direito em meu computador em propriedades, ele vai dizer, ó, teu processador é esse. Aqui é o i7. Tá velhinho, bicho, tá antigo. É 8 GB, né? E sistema operacional, ó, sistema operacional de quanto? 64, tá vendo aqui, ó, 64 bits. Tá vendo aqui? Então, vocês, se tiver aqui 32, eu não sei se alguém tem 32 aí, se tiver, pode dizer, mas aqui ele é 64, com processador também, né, em base de 64, ou seja, é uma topografia aqui de processamento muito boa, né? Ele é feito para trabalhar rápido, né? Essa é a estrutura do computador, 64, 64. Então, eu posso baixar lá no programa, né, na página da internet do aplicativo, do PSPP, baixar a versão de 64, certo? Tranquilo? Então, vocês que estão com 64, baixa o 64. Ah, o meu é 32, baixa o 32. Eu vou clicar aqui no 64, pedir para abrir ele aqui, e ele vai começar a fazer o download, certo? Do programa. Não sei se você acompanhando aí que ele abriu uma outra janela. Ó, e vai abrir a janela de salvar. Eu vou salvar o arquivo, certo? Ele vai colocar isso na pasta de download. E eu vou fazer mais, pessoal. Vou salvar logo os dois, 32 e 64. Por quê? Porque, veja, às vezes, né, se esse 64 der algum problema, o que eu faço? Eu instalo no 32. Ah, Alessandro, mas teu sistema é 64, por que tu vai instalar o 32? Porque o meu sistema sendo 64, ele consegue rodar o 32. Mas o inverso, não. Se meu computador fosse 32, eu não conseguiria rodar o 64. Então, eu baixo os dois. Eu prefiro fazer assim, né? Eu sempre baixo os dois, deixo aqui guardado os dois. Se eu precisar instalar o 32 no meu computador que é 64, a gente roda, né? A gente instala. Mas eu começo instalando o 64 para poder rodar mais rápido o programa, trabalhar mais rápido e assim por diante, tá certo? Ele está baixando aqui, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês aqui a página de download, né, que ele conseguiu já baixar. Só um minutinho, que ele está baixando, está baixando. Eu não sei se alguém está baixando, se está rápido a internet de vocês aí. A minha aqui é um pouco mais rápida. Enquanto ele baixa, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu parar aqui. Ele está baixando, se a pessoa tem que baixar aí, né? Eu acho que vão baixar aí também. Érica perguntou se era 2020 ou 2018. É o mais recente, Érica. Como eu não estou vendo aqui, é o 2020, certo? O mais recente, 2020. Porque a minha versão instalada é 2018, mas eu indico sempre baixar a mais nova, né? Se eles colocarem ali, já está um ano já usando o programa, deve ter tido já atualização, né? E tá valendo a 2020. Enquanto ele baixa, pessoal, aqui que está baixando aqui ainda o arquivo, aí eu vou falar com vocês do trabalho aqui, rapidinho, só enquanto ele está baixando ali. O trabalho de vocês... Cadê? O primeiro trabalho de estatística, 2020. Isso. Veja, o trabalho de vocês, então, ele já há a possibilidade de fazer o último item, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês. O trabalho de estatística permitir. Pronto. Então, pessoal, veja, vocês estão vendo aí, já chegou. Acho que vai chegar a imagem.
Então, você já tem aqui a possibilidade de fazer o último item, que é o cálculo das medidas de dispersão. Amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, das variáveis às quais essas medidas podem ser calculadas. Só lembrando, professor, eu posso calcular essas medidas de que variáveis? Só as variáveis quantitativas, né? Então, idade, peso, altura e IMC, certo? Então, essas 4 aqui que a gente vai calcular, né, essas medidas, certo? Mesmo processo, pessoal, não tem erro. Construiu a tabela, ela menos a média, ao quadrado, somou, dividiu, né, para calcular a variância. Somou, jogou na equação, dividiu por n-1, achou o valor. Alguém ia falar, não foi? Abriu o microfone aí, eu escutei um. Fui eu, professor. Na nossa não aparece a questão de peso e altura, não. Só tá aluno, idade, sexo, reprovou, atividade física e Desculpa. MC. Desculpa. É porque eu reduzi, eu deixei só 2 quantitativas de vocês. Ah, tá Idade certo. e IMC. Exato, o de vocês acerta. É porque, assim, peso e altura estavam no banco, né, do trabalho. Mas, para reduzir o trabalho, tirei as duas que constrói o IMC, né? Então, de forma indireta, essa altura e peso, ela está dentro do IMC, né? Então, a gente não precisa avaliar o peso e a altura. Está corretíssima, tá certo? É só a idade e o IMC. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente já baixou aqui os aplicativos. Deixa eu ver. Cadê? Download. Não está baixando um ainda. Meu Deus. Demora. Estranho. Deixa eu ver aqui. Ele tem uma falha aqui no 64. Deixa eu rodar de novo aqui ele. Está dando falha no 64. Deixa eu reiniciar o download do 64. Ele só conseguiu baixar o do 32. Vamos lá, de novo aqui. Salvar. Agora tá rápido, agora vai. Pronto, agora conseguiu. Então, eu vou pegar aqui, pessoal, os 2 arquivos, 64 e 32, trazer para a minha área de trabalho aqui. Uma pasta aqui, chamada SPP. E colocar os 2 arquivos dentro aqui da pasta. Pronto. Beleza, vou compartilhar com vocês aqui agora. Depois que baixar o programa, né, pode fechar lá a página da internet, não serve mais para a gente. A gente vai voltar aqui para a parte da instalação, certo? Pessoal, eu vou compartilhar a tela inteira, porque a gente vai ter agora aqui um monte de janela, né, que a gente vai precisar rodar, certo? Vê se apareceu para vocês aí a janela, né? E eu já estou com 2 arquivos aqui. Olha lá. O PSPP 64 bits, PSPP 32 bits. Confirma aí, pessoal, aqui, o arquivo. Confirma aí. Está com vocês. E aí, qual o próximo passo, né? É só a gente executar. Então, eu vou executar o do 64, porque minha máquina é 64. Então, eu vou clicar 2 vezes. Ele dá esse erro aqui desconhecido, mas vou ativar, que é autorizar para ele rodar. Né? Pediu para ler, mas não quero ler nada não. Avançar. O local que vai salvar, né? Eu vou até conferir se aqui no meu C2 ponto eu já tenho esse PSPP, porque eu tenho uma pasta PSPP aqui. Eu já tenho uma pasta PSPP aqui em algum lugar. Não. Aqui, ó. Clone Files, PSPP. Não tá aqui não. Então acho que eu não tenho mesmo não. Clone Files, PSPP. Tem PSPP aqui. Mas essa aqui é a versão mais antiga. Vamos ver se consigo instalar a versão mais nova por cima. Program Files, né? Professor, Oi. uma dúvida com relação ao trabalho, rapidinho. Vê só, na idade, ele tem muitos números que se repetem. Aí precisa, na tabela, quando for montar a tabela da variância, botar a mesma idade repetida várias vezes ou botar nela só uma vez já serve? Não. Se ela aparecer 5, 6 vezes, eu faço assim, eu coloco 5, 6 vezes.
Alguns alunos, né, em períodos anteriores, aí, o que eles faziam? Ele colocava só uma vez, mas lá no final, quando ele encontrava aquela última coluna, ele multiplicava pela quantidade de, de repetições, né, antes de somar. Eu acho isso um risco. Por que um risco? Porque você tem um risco de esquecer de multiplicar. E aí você acaba errando, né? Então, assim, a indicação tem 40 linhas na tabela, coloca as 40 linhas. Alunos que têm uma dinâmica, né, de resolução mais rápida, né, ele faz isso, ele coloca só uma vez, mas no final ele multiplica por 2 ou 3, né, porque é a quantidade de repetição que apareceu antes de somar, entendeu? Mas é perigoso, por quê? Porque o aluno que Entendi. não tem essa dinâmica, ele acaba esquecendo e aí acaba errando o valor da variância, consequentemente desvio padrão, consequentemente coeficiente de variação. Então, a indicação é 40 linhas, coloque em ordem as 40 e bota para gerar, certo? Bom, então, ele quer botar aqui na PSPP. Eu vou colocar o nomezinho PSPP1, só para poder diferenciar do outro PSPP que eu tenho, certo? Então, vou colocar aqui, mas vocês podem manter o endereço de onde vai salvar o arquivo de PSPP. Eu vou botar um aqui só para poder diferenciar. E vou instalar aqui o programa. Ele está instalando já. Ele é rápido, ele não é demorado, não. Um programa leve. Certo? E aqui eu vou fechar. Alessandro, como é que você instalei? Ele aparece o ícone lá na área de trabalho, certo? Ele aparece o ícone dele. Não mostrou o ícone não, foi? Deixa eu ver se eu encontro aqui no programinha aqui, C, programa Files, PPS1. Não sei se você já colocou o ícone lá, certo? Que é esse ícone aqui, ó, PPS executável. Deixa eu só abrir ele para confirmar. Ele coloca um ícone na área de trabalho, certo, pessoal? O meu não colocou, acho que é porque eu já tenho um instalado, aí vai ficar 2 ícones PSPP. Mas aqui é o programa já, e já é a versão, olha lá, a versão 1.41, que é a versão mais atual, certo? Alguma dúvida, pessoal, aqui na instalação? Como é que tá? Apareceu o ícone? Se tiver dúvida, ou se não tiver aparecido o ícone, avisa, certo? O certo é, lá no desktop aqui na trabalho, apareceu o ícone. O ícone dele é isso aqui, ó. Olha o ícone dele, PSPP, tá vendo? Só que esse aqui é a versão que eu tinha mais antiga. Essa é mais antiga. A mais nova, né, é aquela lá que eu abri agora há pouco, certo? O que mudou? Algumas coisas devem ter colocado a mais de recurso, né? Nessa versão aqui do PSPP1, ó. Eu tenho aqui o PIN, eu tenho um executável aqui. Vou até criar aqui um atalho, enviar para a área de trabalho, certo? E ele vai criar aqui, ó. Ele criou aqui outro, um nome diferente. Ele está aqui, tá certo? Pessoal, tranquilo aqui até agora, né? Então, aqui está o banco, a gente vai trabalhar com ele para fazer as medidas importação dos dados, certo? Alessandro, onde é que está esse banco, né? Onde é que está esse banco de dados da nossa atividade, né? Esse banco da atividade da aula. Bom, o banco está aqui já, ó. Eu deixei ele prontinho aqui no bloco de notas, certo? Eu passei ele já na organização separada por tabulação, está tudo formado. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse banco no programa do PSPP e fazer a análise, certo? Bom, então aqui no PSPP, pessoal, não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas se não tiver, depois vai seguir aí no vídeo. Você clica aqui em arquivo, né? Importar dados. Né? Importar dados. E aí aqui em importar dados, você vem aqui no tipo de arquivo, na parte inferior aqui à direita. Né? Então, os arquivos, quais são os tipos que eu tenho? Eu vou trabalhar com arquivo de texto, né? TXT, que eu já estou com ele já pronto. Aqui em arquivo de texto, vou procurar área de trabalho, ó, e aparece todos os arquivos aqui que eu tenho de texto. E eu vou trabalhar com esse banco trabalho TXT. Aí, clicar aqui em próximo. Né? Alessandro, e agora, qual é a marcação que eu faço? Deixa marcado todos os casos, para importar todos os casos. Próximo. Aqui já está a informação, né, das variáveis do banco, certo? E aí você quer colocar que, ao marcar a linha 2, e marcar essa opção aqui, ó, que a linha superior possui nome das variáveis, né? Assim,
A linha 1, ela tem aluno, idade, sexo, reprovou, que é o nome de cada variável. Então, você marca aqui a linha 2 e marca a opção que existe, né, na linha superior, nomes das variáveis. Né? Eu vou colocar aqui em próximo, né? Ele já reconheceu aqui, ó, colocando aluno, idade, sexo como sendo títulos, né? E o banco começando aqui de aluno 1, né? E fazendo aqui a parte das informações. Eu avanço, né? Próximo. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu voltar, porque a gente vai usar tabulação aqui em cima, ó. Tabulação, agora. Se você não marcar tabulação, ele vai reconhecer isso aqui de forma errada, né? O arquivo foi criado com separação por tabulação. E agora ele está reconhecendo que após o tab, eu tenho uma nova variável. E aí eu avanço, né? Próximo. Ele já reconheceu, né, essa informação. E aí, ó, aplicar. Né? E o banco já está aqui bonitinho. Então, ou seja, a importação do banco não é difícil, né? Você traz para cá sem nenhuma dificuldade, nenhum problema, certo? Alguma dúvida aqui? Não, pessoal, tranquilo aqui, o passo a passo, né? Se você tiver alguém baixando e querendo acompanhar aqui fazendo no computador em casa, aí eu vou deixar, inclusive vou mandar para vocês, né, aquele arquivo do banco de dados, certo? Que já vai com os arquivos, né, daquele banco de 40 observações, certo? Aqui eu tenho até mais, eu tenho até 49, né? Eu vou até excluir aqui. Por que excluir essas observações? Porque vocês trabalham até a observação 40, né? Vocês limparam aqui até a observação 40. Então, vamos tirar aqui, porque eles trabalham até a observação 40. Tranquilo? Vamos lá. Então, o que é que eu tenho que calcular aqui? Veja, a gente calcular a média, mediana, moda, variância, desvio padrão e o coeficiente, né? E quais variáveis? Eu vou até excluir aqui a variável peso, a idade, a altura também, limpar ela, certo? Deixar IMC. Eu acho que eu excluí também, foi reprovou, acho que é isso, né? O banco de vocês tem idade, tem sexo, acho que é isso, tem atividade física. Não, tem as três, né? Tem sexo, Tem as três. Tem as três, né? E IMC e idade, né? Essas três. Pronto. Isso. Beleza. Então, vamos lá. Como é que eu faço a análise da variável sexo? Vamos pegar logo as que são mais fáceis. Por que mais fáceis? Porque elas são categóricas, né? Variável categórica, eu preciso fazer o quê? Distribuição de frequência e gráfico, né? Então, eu posso vir aqui, ó, em analisar, estatística descritiva, frequência. Né? Veja como é simples ele. Ele é bem intuitivo. Eu quero fazer análise, qual é o tipo de análise? Estatística descritiva, e eu quero fazer frequência. Então, clicou aqui em frequência, ele pergunta qual é a variável que você quer fazer a frequência, né? Ó, sexo, categórica, reprovou, e atividade física. As três, tá vendo? Eu quero calcular o que dela? Média, desvio padrão? Não, elas são variáveis quantitativas, ou qualitativas. Se ela é qualitativa, eu não calculo nada disso aqui, ó. Isso aqui é só para variáveis quantitativas, média, desvio padrão, mínimo, máximo, erro padrão, variância, tá vendo? Assimetria, erro padrão da assimetria, intervalo de confiança, moda, curtose, erro padrão da curtose, mediana, soma, né? Todas essas aqui só são variáveis quant, né? Então, por padrão, ele vem marcado, mas você desmarca porque só quer a frequência dessas variáveis aqui que são categóricas, certo? E aí, vou clicar OK. Veja que quando eu clico OK, ele abre uma segunda janela, que a gente chama que é a janela de saída, né? Então, veja, aí já dá para a gente aqui a contagem. Feminino, 38%, 95%. Masculino, 2%, 5%. E a distribuição que vocês fizeram é exatamente semelhante a essa, né? Essa frequência é o N, esse percentual é a frequência percentual, reprovou sim, não, a frequência é o N, e aqui é o percentual. Atividade física, sim, não, 12 pessoas não fazem, 28 fazem, 30% e 70%. Então, aqui você já dá para conferir, né, se o resultado que você fez, né, manual, se ele está certo, né, porque ele já dá você aqui o percentual, ok? Então, essa é a forma para analisar as variáveis qualitativas. Alessandro, como é que eu faço para avaliar as quantitativas? Bom, mesmo caminho. Analisar estatística descritiva. Vamos fazer também frequência dela. Tira as variáveis categóricas
certo? Coloca a variável idade, coloca a variável IMC, certo? Idade IMC, e você pede para calcular média, desvio padrão, o que mais? Eu colocaria o mínimo e máximo também, erro padrão não, variância eu peço também, mesmo que a desvio padrão já seja suficiente, né? Eu peço a variância, até porque eu tenho que calcular no trabalho. A moda, que eles chamam de mod, né? E a nossa mediana, né? Que eles chamam de median, né? Median é a mediana, certo? Então, aqui eu pedi todas elas, clico no OK. Veja que ele já dá a você as estatísticas, né? Olha lá. Tá aqui, ó. Idade e IMC. Qual é a média? Não sei se o trabalho de vocês deu isso, né? Mas a média de vocês deveria dar a média de idade de 20,75 e IMC 23,13. Qual é a mediana? Bom, a mediana de vocês deveria dar 22,65. E do MC, 22,65 também. Bateu certinho, igualzinho. A moda, qual é a moda de vocês? Bom, na idade deveria dar 19. E no MC deveria dar 23, certo? A variância que vocês vão calcular, ele já está dando aqui, ó, 4,29 de variância e 13,59 aqui para o IMC, a variância do IMC. E o desvio padrão, né, que ele chama aqui de STD-DEV, tá vendo? STD-DEV. O desvio padrão na idade 2,007 e no MC 3,68. Então, pessoal, aqui ele faz a distribuição de frequência, né, mas uma distribuição de frequência pontual, né, olha o que ele faz, né, ele faz frequência pontual. Ele não faz aquela distribuição de frequência por intervalo, pelo menos não fez porque o padrão que ele faz realmente é esse, né. Mas a gente vai criar agora a distribuição de frequência por intervalo, certo? Então, por enquanto, ele fez a frequência pontual, ó, ou seja, como ela fosse, né, se você for analisar de forma discreta, quantitativa discreta, ela fica esse tabelão aqui, ó, gigante. E o MC ficaria esse gigante aqui também, ó, né? Mas, no caso, a gente vai criar a distribuição, né? Vai criar a distribuição de frequência dela, certo? Professor, licença. Oi? Eu fiz aqui na mão, aí o meu de idade, a média, deu 20,875. Aí arredonda para 88, não é? Ou é 75 mesmo? Veja, o programa está dando uns 27,5, né? Eu teria que fazer na mão para poder conferir a média tua se bate com a minha, entendeu? Ah, então o senhor não vai usar essa base como para correção da nossa, não, né? Não, eu não fiz na mão ainda não. Eu vou fazer o gabarito de vocês na mão também, que eu não vou usar ele como Entendi, referência. obrigada. Inclusive, assim, se ele tiver algum dado errado aqui, não é que eu digitei alguma coisa errada ou algo errado, ele vai dar uma média aqui um pouco diferente da de vocês, né? Mas eu vou fazer ela na mão, né? O gabarito de vocês para poder conferir com o que vocês vão mandar para mim, tá certo? Então, talvez o seu esteja certo, né? Vai que o programa esteja errado aqui. A não ser que alguém diga aí, não, o meu deu 27,5. Aí o bicho pega. Tem que encontrar o meu deu igual o dela. Foi? E, ó, já tem alguém confirmando que o seu tá certo. Eu perguntei porque eu também... eu perguntei porque eu bati com uma amiga e deu esse valor, né? De 28,75 e não 75. Então deve ter algum erro aqui no programa aqui, calculando a média. Ué, é tão simples, né? Talvez seja alguma medida que eu tenha digitado talvez errado aqui na idade, né? Professor, e até a mediana também da idade não dá isso não, também não. É mesmo, não tá batendo não, é? Mas, a mediana daria 20,5, pelo que eu fiz. Não sei se tá errado também, mas não dá isso tudo não, é que tá dando no programa aí. Agora deixar você preocupado, cara. Deixa eu ver aqui um negócio. Vocês deixaram preocupado. Não, pior que o banco tá certinho, ó, começando do primeiro aluno até o 40. Será que na hora que eu fiz... Eita, eu acho que eu sei o que foi. Eu acho que quando eu peguei o banco... Não, mas o banco eu peguei do trabalho que eu mandei para vocês, né? A não ser... eu teria que pegar aqui a base de dados que está lá na plataforma, porque eu posso ter mudado algum número mesmo, alguma sequência de número. Eu acho que eu mudei, pessoal. Sabe o que foi? Eu vou dizer a vocês. Quando eu cortei aqui em 40, apareceu somente um masculino, 2 masculinos, não foi? Só que, na verdade, o de vocês, ele tem, acho que, 4 masculinos. Percebe? Isso, no nosso tem 4. Então, tá aí a diferença. Então, ô, professor, e o seu IMC também não está em casa decimal, tá número fechado. A gente tem casa decimal. Não, mas o IMC é por causa disso aqui, ó. Aqui no banco, quando eu venho aqui em visão de dados, visão de variáveis, aqui embaixo, né? Na parte inferior. Aí eu tenho como mudar a quantidade de decimais aqui, ó, para 2. Aí ele está, de certa forma, escondendo, mas ele aparece. Ele está memorizando esse valor, tá vendo?
Então, assim, é só questão do formato. Mas o que foi diferente, eu percebi já o que foi. Por quê? Quando eu vi que eu cortei de 40, né? Eu ia dar um banco a vocês de 48 pessoas, que é o banco que estava lá. Eu falei, não, vamos fechar, número fechado lá, 40 tá bom. Fechei e cortei aqui o restante. Aí o que aconteceu? Eu vi que só ficou 2 masculinos. Eu falei, rapaz, eu cortei o pessoal ali que até o 48, né? Eu cortei. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esses 2 meninos que apareceram aqui e colocar para cima, para aumentar a quantidade de masculino, né? Aí eu coloquei aqui, os 2. Ou seja, eu alterei, né? Esse banco meu não é o mesmo banco que vocês estão. Percebeu a ideia? Então, por isso que está dando divergência. Por quê? Porque o banco que eu estou, o peso, o IMC do aluno masculino, dos 2 que eu trouxe, né? E substituir o feminino por masculino, aí ele alterou, né? A informação da média e do desvio padrão do que eu fiz com o que vocês fizeram. Então, assim, isso é bom. Por quê? Porque vocês vão fazer o seguinte, ó. Se vocês querem conferir se a média de vocês estão certa mesma, né? Aqui vocês fizeram na mão e a mediana, o que é que vocês vão fazer? Vão pegar o banco de vocês, né? Passar para o Excel. Aí do Excel você importa para cá para poder fazer a análise, certo? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar o banco que está lá no que eu passei para vocês, né, na plataforma. Eu vou baixar o banco, deixar ele prontinho em TXT. E aí você vai seguir o passo a passo que vocês viram aqui, né, de como importar, para poder testar se a média e as medidas, né, que você calculou da idade e do MC, se elas estão batendo com o que você calculou na mão, tá certo? Então vamos fazer isso. É até bom. Eu estou usando um banco diferente de vocês, né? O resultado deu um pouco diferente, mas para vocês conferirem se vai bater direitinho com o de vocês, tem que fazer no banco que realmente é o de vocês, tá certo? Que eu vou organizar ele daqui a pouco. Aqui eu organizo ele, pego ele da forma que está lá e coloco disponível o arquivo, né, para vocês fazerem, tá certo? Para vocês conferirem. Então faz isso, pessoal, para ver se bateu realmente com o que vocês fizeram. Mas enfim, qual o caminho? O caminho é esse: analisar estatística descritiva, frequência. E aqui eu posso pedir para a idade e para a IMC todas as medidas que eu tenho interesse de calcular, certo? Alessandro, faltou um aí, não? Faltou mesmo. Faltou o coeficiente de variação, percebe? Mas se você tiver, né? Vou dar um OK aqui para a gente ir lá para a janela de novo. Ó, se você tiver a média e o desvio padrão, que é o STD-DEV, né? Desvio padrão. Aí você divide a desvio padrão, dividido pela média, multiplica por 100. E aí você acha o percentual de variação. Mesma coisa aqui, ó. Desvio padrão, divide pela média, né, do IMC e multiplica por 100. E aí você encontra a dispersão percentual do conjunto, tá certo? Então, pegou a ideia, pessoal, aqui até agora? Tranquilo? Então, de uma vez só, você calcula a média, mediana, moda, variância, desvio padrão, e por fora calcula na mão, lá no papel, o coeficiente de variação, tá certo? Bom, Alessandro, não entendi. Então, a parte da variável numérica e a frequência da tabela, né? Tabela sexo. Inclusive, o sexo aqui eu falei, né? 38 meninas, 2 meninos. O de vocês é diferente, porque tá 36 meninas e 4 meninos, a frequência, né? Lá na tabela. Então, o percentual é diferente aqui também, certo? Bom, vamos lá ver agora, Alessandro, como é que eu faço a distribuição por intervalo, né, da variável idade, né, por exemplo. Pessoal, o passo a passo é o mesmo, sem calcular a amplitude total, o maior menos o menor, né, eu vou pegar aqui o máximo e mínimo, ó, inclusive eu tenho o máximo e mínimo que eu pedi aqui, ó, o máximo foi da idade, foi 26, eu não sei se o de vocês foi 26, porque eu mudei, não foi 2 observações, e o mínimo foi 17. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Veja, eu vou fazer o passo a passo. 26 menos 17. O que é que eu tenho de resultado? 9, né? Eu tenho aqui 9 de amplitude total. Né? Isso para a idade. Então, deixa eu guardar isso aqui, ó. Deixa eu guardar. Ó. Deixa eu guardar isso aqui, foi da aula da manhã. Não passou para mim isso. Mas vamos lá. Eita. Ó. Para a idade, né? O que eu tenho? Eu tenho um AT igual a 9. Alessandro, qual é o valor do K? Bom, o K vai ser calculado por 1 mais 3,3 log de N. Não é isso? Que vai ser o quê? Né? Vai ser 1 mais 3,3 multiplicado log de N, log de 40. O log de 40
40. Log. Eu tenho log, tenho. Dá 1,61, né? 1,62 e alguma coisa. 0,5 alguma coisa, né? Bom, então isso aqui vai dar quanto, Alessandro? Esse valor, ó, eu vou multiplicar primeiro por 3,3 e depois vou somar 1. Olha lá, dá 6,2, né? Deu 6,2, 6,28 aqui, alguma coisa no meu. Bom, como vocês viram, né? Passou um pouco do 6, qual é o ideal? Aumentar para o maior inteiro positivo. Então, aqui o intervalo vai ser igual a 7. Alessandro, é melhor colocar 6 não, porque está mais próximo 6. Não. Nesse caso aqui, a gente não vai usar a regra de arredondamento. A gente vai aumentar para o maior valor inteiro, porque quanto mais intervalo você tiver, maior é a chance de você encontrar a bendita normalidade. Que a gente vai, né, a gente fala um pouco sobre o que é normalidade, como é simétrica, não simétrica, nosso tudo. Mas a ideia é que tenha no máximo, aumente sempre por maior valor inteiro, certo? Bom, aquele é o valor do K. E qual é o valor do H? O H é a amplitude, né, do intervalo. E a amplitude eu vou dividir o 9 por 7. Olha lá, e ficou nada, né, que eu contei errado. 9 por 7. Deu 1, ó, o que me deu? 1,28. 9 dividido por 7 deu 1,2857. 2857. Tá acompanhando, né, pessoal, aí, né? A resenha, né? Ó, 1,2857, eu quero deixar ele com quantos dígitos? No trabalho eu pedi 2 dígitos, né? Então vai ficar aqui, na verdade, 1,29, né? Então aumenta aqui, por quê? Porque esse 57, né? O 5, ele, depois do 5 tem valor, se tem valor, esse número está mais próximo aqui do 129, certo? Alguma dúvida, pessoal, aqui no processo? Ou tranquilo? Tranquilo? Então, vamos lá. Tranquilo. Oi, tranquilo, né? Então, vamos lá. A gente vai pegar o menor valor. Qual é o menor valor da idade, Alessandro? Tá aqui, ó. 17. A pessoa mais jovem da turma aí tem 17 anos. E eu vou somar esse 17 com amplitude, né? 1,29. Isso vai dar quanto? Vai dar 18,29. Eu vou pegar, né? Aí eu vou começar a construir a brincadeira, viu? Vou pegar 18,29 e somar com 1,29. Por que com 1,29? Porque é a amplitude. Isso vai dar quanto, Alessandro? Aí na calculadora, vamos ver. 18,29, né, mais 1,29. Isso vai dar quanto? Vai dar 19,58. 19,58. Alessandro, qual é o próximo? 19,58 mais 1,29. Quanto vai dar? Então, 19,58 mais 1,29 dá quanto? Não deu nada, né? Que eu tenho errado ali. 19,58 mais 1,29. Deu quanto isso? 20,87. 20,87. E agora, vai ser o que, Alessandro? Vai ser 20,87 mais 1,29. Então, está criando o limite inferior e o limite superior de cada intervalo, né? Aqui eu acho que é só clicar no igual, quer ver? Ó? Igual, aí já vai somando. Beleza, 22,16. Qual o próximo? O próximo vai de 22,16 mais 1,29. Aí o igual, né? Ó, igual, 23,45. 23,45. E agora, vai de quanto a quanto? Estou em quantos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para o sexto. 23,45 mais 1,29 vai dar igual a 24,74. 24,74. 24,74 mais 1,29 vai dar quanto? 26,03. Então, 26,03. Ótimo, né? Olha, aqui eu já encontrei quais são os limites inferiores, quais são os limites superiores. Qual o próximo passo? No programa, né? Ó o que eu vou fazer no programa, pessoal. Eu já sei os intervalos que eu preciso, né? 17 a 18. Até botar aqui, ó. Quais são os intervalos? 17,00 a 18,29. Qual é o outro? Inclusive, vou botar assim, ó. A mesma coisa que eu boto, né? No trabalho. Uma barrinha e um tracinho. Qual o outro? 18,29
barrinha fechada do lado direito, vou botar duas aqui, e 19,58. Bom, 19,58, barra fechada do lado direito, e 20,87. Bom, 20,87, barra fechada do lado direito, 22,16. 22,16, barra fechada do lado direito, 23,45. 23,45, barra fechada do lado direito, 24,74. 24,74, barra fechada do lado direito, 26,06. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou a ideia, né? Ó, fechou. A gente está com 7 categorias, né? Tudo já definido, amplitude do intervalo. Assim, como é que eu faço isso agora no computador? Veja, você encontrou as categorias. O próximo passo é a gente colocar agora cada observação dos 40 dentro da categoria, né? Como é que eu faço isso? Vamos lá para o programa, certo? Então, o banco de dados está aqui, ó, e eu preciso criar uma variável nova, né? A gente chama que isso transformar, melhor, dados, cadê? Dados, sorte, transformar, aqui, ó, pronto, encontrei. Transformar, ó, recode diferentes variáveis, né? Recodificar em diferentes variáveis, né? Então, você vai recodificar, você vai criar uma nova variável a partir dessa variável anterior, certo? E como é que vai ser isso, Alessandro? Muito simples, né? Vamos fazer o seguinte, vamos logo criar a variável. Como é que cria uma variável? Eu venho aqui na coluna idade, cliquei nela, né, selecionei ela, né? Vou clicar com o botão direito agora, e vou colocar a opção de inserir variável. Por que inserir variável? Porque a gente vai criar uma variável nova ao lado da idade. Então, eu clico aqui, ó. Ele inserir uma coluna vazia, tá vendo? Coluna vazia. Aqui, ó. Ela não tem informação. E a gente vai colocar, né, definir os parâmetros dessa coluna. Aonde eu defino isso, Alessandro? Na visão de variáveis, ó. Lá embaixo, aqui embaixo, o mouse desceu aqui, ó, tá aqui embaixo, tem a visão de dados, que é essa, e tem a visão de variáveis. Visão de dados, visão de variáveis. Visão de dados é o banco. Visão de variáveis são as variáveis. E aqui na visão de variáveis, você pode fazer o seguinte, ó, vou até expandir aqui um pouquinho. Ó, vou mudar o nome para idade categórica, certo? Idade cat. Eu vou vir aqui, ó, nessa coluna de valores, nomes e valores, né? Valor label, né? Acho que é isso. Aqui, ó. Vou clicar aqui e vou clicar, ó, eu clico aqui nela e no cantinho aqui, ó, no botão que aparece aqui, ó. Vamos clicar aqui no cantinho, aparece o botão, tá vendo? Aparece essa opção, essa janela. Essa janela vai dizer o quê? Que o grupo 1, ele é exatamente o grupo que tem a idade de 17 a 18,9. E adiciona, ó. Eu estou dizendo a ele que o grupo 1 vai de 17 a 18,29. Grupo 2, olha lá, vai de 18,29 a 28,29. Opa, eu acho que eu copiei o mesmo, velho. Eu copiei o mesmo, assim, deixa eu então pegar, né? Vou copiar aqui. Desculpe, não estou entendendo. Vamos até falar comigo aqui, parou agora. Pronto. Vamos colar aqui. Vamos pegar, pegou. Agora vamos aplicar, certo? Alterou. Aí, terceira categoria. Eu vou selecionar aqui. Copiar. E aqui, 3, colar. Adicionar. Qual é a próxima categoria? Olha lá. É a categoria número 4. Botão direito, colar, adicionar. Categoria número 5. Ó, a 5 vai ser essa categoria. Aplicar, né? Então, categoria 5. Categoria número 6. Selecionei. A 6 vai ser essa categoria aqui. Adiciona. Categoria 7. Copiei. Copiar, vem aqui no programa, categoria 7, colo aqui o valor dela, os valores que ela vai assumir, e adiciono. Então, veja, eu estou dizendo aqui que aquela variável nova, idade cat, quando ela for 1, ela é essa categoria. Quando ela for 2, ela é essa. Quando for a categoria 3, é essa aqui, o intervalo. Categoria 4, esse aqui vai ser o intervalo, o 5 vai ser esse intervalo, o 6 vai ser esse intervalo, o 7 vai ser esse. E aí eu dou ok. Ok. Ó, ele já entendeu, já colocou aqui, né? Ele entendeu que para cada número vai ter determinada categoria.
para cada número dessa variável idade, né? Alessandro, mas o número está lá já? Vamos ver. Ó. Voltar aqui, visão de dados. Opa, não está, né? Alessandro, mas peraí, tu falasse que quando colocasse lá, a gente ia estar colocando a recodificação. Veja, a gente só orientou o programa que a variável idade CAT, quando tiver o valor 1 aqui, ele vai assumir aquela categoria, né? Aí, veja, eu posso fazer essa recodificação de forma manual. Como é manual? Ó, eu pego a idade, aí eu venho aqui, ó, vou marcar essa opção aqui, ó, exibir rótulos, pronto. Quando você clicar aqui, cadê? Exibo o rótulo, cadê? Deixa eu expandir mais um pouquinho. Deixa eu aqui. Expandir mais um pouquinho. Ó, número 1, ó, ele já bota a categoria, tá vendo? Se eu souber a categoria, eu posso fazer de forma manual. Alessandro, mas essa aqui não é 1, não é a 2. Não, essa aqui na verdade é a 3. Aí não, é a 4. Aí ele bota a categoria, é a 5. É a 5. Alessandro, eu vou ficar fazendo assim na tora, de 1 em 1, chutando qual é o valor? Não. A forma melhor de fazer é a forma automática. Qual é a forma automática? Vou mostrar a vocês agora. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui em transformar. Inclusive, esse nome aqui, ó, idade CAT, é o nome da variável que vai receber a nova informação da idade, né? Ou a categoria da idade. Guarda esse nome. Transformar, recodificar em diferentes variáveis. E aí ele pergunta, qual é a variável antiga? A variável antiga é a idade. Qual é a variável nova? Aqui a nova. Vai ser a variável idade CAT, né? Inclusive, vou fazer o seguinte, eu vou marcar idade e idade CAT, as duas. Não quer, não é? Vai. Ah, entendi. É porque eu coloco aqui só a antiga idade e a nova eu coloco aqui, ó. O nome dela, cadê? Ah, eu marco aqui. Ó, pronto, eu entendi a ideia. Você escolhe a antiga, marca ela aqui, ó, e você vai dizer qual é a pareia dela, qual é a nova. A nova vai ser aqui, ó. Idade, underline, CAT. Você escreve o mesmo nome da variável que você criou antes. Quando você clicar aqui em alterar, né, ele já colocou aqui, ó. Idade, underline, CAT. Alessandro, beleza, eu entendi que eu vou pegar a antiga, que é a idade, criar uma idade nova, que é a idade CAT, que vai ser a categoria. E como é que eu faço agora dizer que determinada idade vai receber qual determinado intervalo? É aqui, ó, velhos, né, e novos valores. Então, clica nesse botão aqui, ó, velhos e novos valores, ele vai abrir essa janela. E essa janela é interessante, por quê? Porque, ó, quem tiver no intervalo, aí eu tenho que saber o intervalo, pessoal, por isso que é bom guardar aqui, ó, o papelzinho aqui dizendo qual é o intervalo. Então, quem tiver no intervalo de 17... Eita, cadê? Aqui, ó, 17,00 até quanto? Cadê o PDF aqui? 18,29. 18,29. Esse intervalo vai ser chamado de quanto, né? Ah, Alessandro, você botou 18,29. Pessoal, aqui 18,29 é intervalo aberto. Não pode ser 18,29, tem que ser 18,28. Por quê? Porque o 29, se tiver esse valor no conjunto, ele vai ser contado na de baixo e não na de cima. Por que motivo? Porque essa barra fechada é intervalo fechado à esquerda. Então, o número da esquerda, ele fica contido no intervalo. O número da direita, né, da minha direita, no caso, né, ele fica sendo contado no próximo intervalo, tá certo? Então, na verdade, aqui é até 18, cadê? 18,28. E qual é o valor do grupo dele? É o grupo 1. Então, grupo 1, o antigo valor 17 a 28 vai ser chamado na nova variável de número 1. Adiciono, ele já entendeu. Qual o próximo intervalo? Aí eu boto 18,29, que vai até quanto? Vai até o valor 19,58. Então, 19,58. 19,58. 19,58. Esse vai ser que valor, Alessandro? Valor 2. Né? Qual o próximo valor? No caso aqui não é 58, né? Não pode esquecer que até 57, certo? 57. Então, até 19,57. Ah, qual o próximo valor? 19,58 até qual o valor? 20,87. Então, até 20,87. Isso aqui vai ser a categoria número
3, né? Alessandro, mas não é 20,87 não, verdade, né? É 20,86. Lembre que eu tenho que pegar um valor menor do que o limite superior. Aí eu adiciono aqui, ó. Adiciono categoria número 3. Beleza. A próxima, qual é? 20,87 até, olá, 22,15, né? Que é 16 mais 22,15. Categoria número 4. Categoria 4. A próxima, 22,16, que vai até quanto? Vai até 23,44, né? 23,44. Então, 23,44. Essa é a categoria número 5. Adicionar, mesma coisa, certo? Pode ver que tudo está para 8C, 8,7, 15, 16, tudo de forma contínua, nenhum número está sendo contado 2 vezes na outra categoria. Então, por que é 23,44? Tá aqui, porque 23,45 vai ser contado na próxima, certo? Então, aqui vai ser 23,45 até, eu não olhei, 24,74. No caso, vai ficar 24,73, né? E aqui vai ser categoria número 6. Tá aqui, ó, quem já entendeu. E aí, por último, 24,74, até quanto, Alessandro? Até 26,02, né? 26,02. Vai ficar aqui na categoria número 7, certo? Esse 20, eu vou botar aqui 0,3 só para poder fechar, né? Aquele valor que está lá, mas você lembra que é até 26,02 ele vai contar, né, nessa categoria. Vou botar, na verdade, 0,2, porque para seguir a mesma ordem, né? Que uma casa decimal anterior, porque não é limite fechado. Adicionei. Então, pessoal, eu coloquei aqui, ó, para cada um deles, né? Grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5. Da nova variável, eu já sei quais são os valores de cada um. Eu vou clicar aqui em continuar. Ele guardou essa informação, né? E agora você vai clicar no OK, cruzar os dedos, para tudo, que tudo vai dar certo aqui. Vamos ver. Olha lá. Ele já preencheu tudinho que a gente precisava. O 25 está no intervalo dele, o 21 está no lugar dele, o 22 está no lugar dele, o 24 está no lugar dele, o 18 está no lugar dele. Percebe? Ó, isso é tudo certinho aqui. Se está em ordem, querer colocar a variável em ordem, coisa assim, está me deixando. Colocar em ordem crescente. Mas, enfim, você consegue fazer a distribuição. Alessandra, mas você não fez a distribuição ainda. Eu não fiz, eu já criei a categoria das variáveis, de cada observação. E agora, para fazer a distribuição, é só clicar aqui em analisar, estatística descritiva, e fazer a frequência. Eu vou lá fazer a frequência de quem? A frequência da variável que eu criei, e vou desmarcar as opções de variância ou das outras medidas, certo? Média. Por quê? Por que eu estou desmarcando? Porque a variável é uma variável categórica, é uma variável de grupo, né? Não é uma variável numérica mais. Ela passou agora a ser uma variável categórica, uma variável intervalar, né? E aí a gente não calcula a média de variável intervalar e assim por diante. Coloquei a idade CAT, clico no OK. E o resultado, ele sai exatamente aqui no finalzinho, né? Olha lá, eu vou fazer de novo a frequência para poder aumentar mais de vir para cima, né? Eu toquei aqui, que aqui na saída ele fica, né, soltando várias tabelas. Pessoal, ele já calculou para você a frequência, né, o percentual e o percentual acumulativo, né? Ele calcula 3 colunas para você, ó. Frequência, percentual e o acumulado, né? Alessandro, e as outras colunas que tem acumulado, observado, acumulado relativo, acumulado percentual, ele calcula dentro dele, né? Ele calcula o percentual relativo para poder calcular o percentual, né? Mas ele não expressa aqui na tabela, ele não está programado aqui para sair o relativo. Mas essa aqui seria mais ou menos aqui a criação da tabela de vocês, né? Vai ficar um pouco diferente porque 2 observações lá, né, que eu troquei do masculino para o feminino, o feminino para o masculino, né? 2 pessoas eu troquei ali. E aí, talvez esses N's aqui não sejam diferentes, iguais, né? Na mesma categoria, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Tranquilo? Tá pegando a ideia? Então, veja, a gente viu aqui como calcular as medidas, média, mediana, moda e o padrão variância. A gente viu como calcular
a parte de distribuição de frequência, né, para variável contínua e variável categórica. E aí a gente fica à disposição agora para tirar as dúvidas de vocês sobre o trabalho, tá certo? O programa, a forma de usar é essa, né? Eu vou, inclusive, pegar o banco de vocês que está na atividade, deixar disponível, né? Lá na atividade, certo? Para você baixar, se quiser fazer esse teste, né? Para ver se está dando certo, né? Vocês fazerem, certo? Eu vou repetir mais uma vez o mesmo processo para o IMC, né? A gente fez para a idade, vamos fazer para o IMC. Quando acabar o IMC, a gente tira as dúvidas que persistirem, né, sobre o trabalho e finaliza a aula, tá certo? Então, vamos lá, IMC, mesmo processo. Qual é o processo de IMC? A gente vai ter que calcular, olha lá, a amplitude, né? Vai ter que calcular essa amplitude. Tá aparecendo para vocês a minha tela toda, pessoal? Tá, né? Tá aparecendo, né? Eu acho que tá. Vê se tá aparecendo, porque, inclusive, vai ficar gravado na aula, certo? Eu acho que tá. Bom, agora vai ser o IMC, certo? A gente vai calcular a amplitude total, mas para isso eu preciso saber qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo do IMC. Onde é que eu encontro isso? Tá aqui, ó. Mínimo 18, máximo 33. Então, 33 menos 18. É o máximo menos o mínimo. Isso dá 15. Então, eu já sei que o IMC, a amplitude aqui é 15. Né? Alessandro, e esse número de intervalos, esse K, é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque o N é o mesmo. Né? O N ele é 40, o log de 40 já calculou, a equação é a mesma, o N, o intervalo é o mesmo. E a amplitude total? Bom, vai ser 15 dividido, né, por 7. Isso aqui vai resultar 15 dividido por 7. Vai resultar em 2,1428, né? 2,1428. Quantos dígitos, Alessandro? Sempre mantém 2, certo? Aqui, pessoal, para manter 2 dígitos, a gente tem aquela ideia do arredondamento, né? 2,14, eu vou ter que colocar quanto aqui, Alessandro? Usando a regra 2,14. Né? Esse vai ser o valor aqui usando a regra, 2,14, certo? E agora, como é que a gente faz para criar achar o intervalo? É bom, só fazer esse processo aqui, ó. Né? Cada valor, o menor valor que é 18, eu vou somar, né? 0, eu vou somar com a amplitude, 2,14. Isso aqui vai dar, vamos ver agora, 18 mais 2,14, igual 20,14. Então, 20,14 mais 2,18, 2,14, né? Que foi o valor ali, dá igual lá. Vamos ver. Igual 22,28. 22,28 mais 2,14. Isso dá igual a 24,42. 24,42. Bom, 24,42 mais 2,14 dá 26,56. 26,56 mais 2,14, 28,70. 28,70 mais 2,14, isso é igual a 30,84. 3,6, falta só mais esse. 30,84 mais 2,14 vai dar 32,98. Pessoal, aqui é interessante, veja, deu 32,98, o limite superior do último intervalo, mas nosso valor maior que tem é 33, ó, 33. E aí, Alessandro, o que vai fazer? Vai fazer uma correção, né? Daqui a pouco eu vou fazer a correção dele. Mas o que eu sei que os intervalos, eles são o seguinte, né? Vou aproveitando aqui a estrutura do outro, para poder botar os intervalos. Bom, eu sei que os intervalos, pessoal, vão ser 7, tem que botar aqui o modelo. E vai ser o seguinte, né? Vai ser de 18,00 até
20,14. Vai ser de 20,14 até 22,28. Vai ser 22,28 até 24,42. Vai ser 24,42 até 26,56. Vai ser 26,56 até 28,70. É isso mesmo? 28, é. Aí vai ser 28,70 até 30,84. Aí vai ser 30,84 até 33,01. Veja que eu alterei, né? Alessandra, para ser 32,98, o valor aqui era, mas como a gente penalizou aqui, ó, tirou o valor daqui, aumentou do 6,28 para 7, né? A gente aumentou o divisor, já penalizou a amplitude, e quando calculou a amplitude ainda tirou, né, esses valores centesimais e os milésimos também, né? Ou seja, a gente penalizou o amplitude, e por isso que ficou faltando abraçar o último aqui, ó, né? E como é que a gente faz, então, a correção? Aumenta para 33,01, porque aí eu boto esse 0,1 para poder abraçar o 33, senão eu não consigo abraçar ele, certo? Então, vai ficar assim, 18 a 20, 14 a 22,8, 22,28 a 24,42, 24,42 a 26, 26 a 28, 28 a 30, 30 a 33. Por que aumentou? Porque para abraçar, né? Eu mudei aqui para abraçar o outro. Certo? Bom, e agora? Bom, vamos agora calcular, né, criar a variável nova, né, de MCCAT, colocar a codificação nela e depois fazer a recodificação da antiga para a nova. Então, o passo aqui é o seguinte, né, eu vou criar uma variável nova aqui, ó, depois de MC. Eu posso criar, inclusive, aqui, ou posso criar por aqui, ó. Eu posso chegar aqui na visão de variáveis, MCCAT, e colocar aqui, né, na parte que não tem valores, né, eu clico no botão aqui e vou dizer cada uma, certo? Que a primeira categoria é 18 a primeira categoria, copiar, é de 18, errado de novo, copiar, colar, pronto. Adiciono a primeira, categoria 2. Copiar, colar. A terceira. Copiar, colar. A quarta. Deixa eu copiar aqui, colar, lá. A quinta. A sexta. A sétima. Certo? Então, coloquei aqui as 7 categorias, confirma ela aqui, ó, né? 28, 24, 42, 56, 56, 70, 74, 4, 33 minutos. Pronto, ok. Então, ó, já criei a nova. Se eu for para a visão de dados, ela está vazia, né? Claro, está vazia porque você tem que digitar, né? Ou manual ou recodificar. Como a gente não quer para perder tempo digitando uma por uma, a gente vai aqui em dados, né? Transformar, recodificar em diferentes variáveis, certo? Clicou aqui, você tira a idade, né? Que é a antiga, e bota a nova. IMC é a variável que vai sair o resultado, né? Para ir, eu clico aqui, ó, para ir para uma nova variável que eu vou chamar de IMC underline cat, certo? Então, deu o nome à variável, clico aqui em alterar, né? Ele coloca o nome da variável nova aqui. E agora eu vou dizer quais são os velhos e os novos valores, né? Qual é o intervalo antigo, que vai ser chamado de categoria 1, categoria 2, categoria 3, até categoria 7. Ó, a mesma janela, eu vou retirar aqui, eu vou limpar, né? Isso aqui, né? Limpar esse antigo, remover aqui um por um. Estou removendo aqui, ó, a lista antiga, né? E vou colocar agora os valores novos, né? 1 aqui categoria, vamos ver lá. Ó, 1 é 18 a 20 e 14, então 18 até 20,13, né? Porque 14 não vai contar, vai contar na outra categoria. A categoria 2, qual vai ser a 2? Aí 20,
24,14 e vai até 24,14 até 22,27, né? Lembrando que ele conta até 22,27. Adicionar. Qual é a próxima? 22,28. Categoria de número 3. Qual vai ser o intervalo? 22,28 a 24,41. 24,41. Categoria de número 3. Adicionar. Qual a próxima categoria? Bom, 24,42, né? A categoria vai ser a categoria 4. E ela vai até 26,56. 26,56. Adiciona. Categoria número 5 vai de 22,28, né? 22,28. 22,28. Não, tem algo errado, né? 26,56 não. Não é 22,28. 26,56 é a antiga. Eu errei, né? É 26,55. Só corrigindo aqui, ó. 26,55. Na categoria 4. Né? Eu vou adicionar essa e remover essa antiga. Pronto. 3, 4. 24,42 é 26,55. Aí categoria número 5. 26,56, né? Que é a categoria do limite superior. Ó, 26,56 a 28,70. 28,70. Aqui é a categoria número 5. Beleza. Categoria número 6. Vai ser 28,71. 71. Esse daqui. Então, eu coloquei 70, né? Mas é 69 lá. 28,70 é aqui. 28,70 a 6 a 30,83. 33. Muito cuidado aqui. Vamos definir isso aqui. 38,3. Categoria 6. Adicionar. Essa 5 aqui é até 69. Porque a 70 é contado na outra tabela. Então, eu vou adicionar essa e remover essa daqui. Pronto. Então, ó, 26,55, 26,56, 28,69, 28,70, 30, 83. Beleza. Aí, qual o próximo? 30,84 até 33,01. Categoria 7. 30,84 a 33,01. Eu adiciono. Pronto, estou com todos aqui já. Né? Agora, você vai clicar em continuar. E clicar. Cadê? Velhos novos. Continuar. Ele fez um detalhe aqui que eu esqueci. Ó. Antes de você entrar para fazer a mudança, é bom reiniciar aqui. Ó. Reiniciar, que ele zera tudo. Aí eu vou ter feito tudo novo. IMC, a variável IMC, underline cat. Eu esqueci de colocar esse detalhe. Aqui ele não reiniciou, ó, manteve a classificação antiga até 29, deixa eu fechar aqui e começar de novo, porque eu não tinha reiniciado, né, resetado. Então, 18,0, 18,00, eita, tá pegando a antiga, até 20,13. 20,13. Categoria número 1, adicionar. A 20,14 até 22,18. Vai ficar 22,27, não 28. Então, não é a 1, né? É a categoria número 2. Adicionar, remover isso aqui que está errado. Pronto. A 22,28, né? Agora, até 24,42. Então, 22,28. 4,1, né? Vai ficar, né? Porque 4,2 é o limite. Então, só vai conferir aqui. 24,42, 24,41, categoria 3. Adiciona. Categoria número 4, né? Vai ficar 24,42, 24,42, até 26,56. 26,55, né? Que é 56 na próxima. Então, categoria 4, 24,42, 26,55. Adicionar. Tá aqui na lista. Categoria número 5. 26,56
até 28,69. Então, 28,69. Categoria número 5. Adicionar. Tá lá. 28,70 até 30,84. Vai para 30,83. Categoria número 6. Essa, né? Adicionar. E categoria número 7, que eu vou adicionar agora, vai de 30,84 até 33,01. Categoria número 7. Né? Adicionar. Aí, conferindo, 7, 6, 5, a quarta, a 3, a 2 e a 1, né? Bom, então, clique em continuar, né? E agora no botão OK aqui, ó. OK. Ele já fez a requalificação, tá vendo? Alessandro, ele não fez 17,90, de fato, né? Por quê? 17,90 ele está fora eu acho que eu peguei o errado, não? Eu peguei 18,00, eu não peguei eu comecei com o menor 18,00, ou seja, vai mudar tudo, né? Isso aqui era para ser 17,90, e aí muda tudo aqui. O que eu vou fazer para a gente não ter que fazer tudo de novo aqui? Vamos assumir que ele está na categoria 1, certo? 18,00. Não é, né? Teria que fazer tudo, né, de novo, desde do cálculo dos intervalos. Então, muito cuidado quando for fazer para não errar, porque isso que eu fiz aqui fez com que 33,3. Oxente, não pegou o máximo mínimo, não, filho? Que negócio é isso? Médias, cadê? Estranho. IMC. Máximo e mínimo. Tô pegando errado, aqui ele mostrou certo, ó, mínimo 17 e o máximo 33. Por que ela não mostrou, tá vendo? Eu sei por quê. É porque aqui eu tinha colocado com decimal, ó. Tá vendo? Aquele decimal influencia. 17,933. E aqui sem decimal. Aí ele arredondou para 18 e arredondou para 33. Né? Então, muito cuidado. Ó. Esses erros que eu fiz aqui, que eu cometi aqui, para você também não cometer ali. Quando você for colocar, né, a tirar a análise, né, de variável que tem valores fracionados, você antes tem que fazer o quê, Alessandro? Tem que vir aqui, né, na visão de variáveis, veja bem, visão de variáveis, e colocar que essa variável MC é de 2 dígitos, né? Você subtrai ou aumenta. Quando eu fiz a primeira frequência, eu estava com 0 aqui, ó. Aí o que aconteceu? Ele fez o arredondamento, mostrou o valor inteiro, e eu acreditei que aquele era o mínimo e o outro era o máximo. Na verdade, ó, eu tenho que deixar 2 dígitos para ele usar realmente toda o valor da variável, né? Decimais, que é isso aqui, né? Decimais. Aí, quando eu fiz agora a frequência, o que não tinha mostrado antes, ó, de mínimo e máximo, ele arredondou, agora aqui ele mostrou. E aí, mudaria o quê? Mudaria tudo, né? A amplitude total mudaria os intervalos, né? Tudo muda. Então, teria que fazer novamente, tá certo? Mas aí, para a gente não fazer novamente e vocês ficarem com esse entendimento, né? Que eu acho que até foi bom errar aqui para vocês verem o erro, né? Porque a gente não usou os decimais corretamente, eram 2, né? Da variável. Aí, acabou acarretando um erro na distribuição de frequência, né? Você não pode cometer o erro desta forma, certo? Então, a distribuição vai ficar aquela mesma. Então, só basta fazer a frequência. Inclusive, acho que eu já fiz, né? Ou não, fiz não. Vou fazer agora. Então, fazer a frequência da variável IMC-CAT, tirando essa parte da parte descritiva, né? A minha frequência, esse aqui 33, vou colocar onde? É a última categoria, a 7ª, certo? Essa aqui, vou colocar em qual? A primeira. Por que não entrar, Alessandro? Por causa daquilo que eu falei a vocês, né? O decimal atrapalhou e mudaria os intervalos. Deixa eu fazer nova frequência. Ok. Fazer mais uma, porque aí a tabela sobe. Pronto. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui de resultado? A gente tem, ó, a frequência observada, né? A percentual, né? E a acumulada percentual. Então, ele faz aqui 3 colunas daquelas 7, né? Que a gente trabalhou, o ponto médio e tudo mais. Mas já dá ideia a você se você está acertando ou não na distribuição de frequência, certo? Então, é isso.
Por enquanto, pessoal, o que eu queria mostrar a vocês na parte do uso do programa para isso é essa brincadeira, né? Durante a disciplina de estatística computacional, o que a gente aprende lá? A gente aprende a fazer muita coisa, né? Teste de hipótese, será que o grupo masculino e feminino existe diferença com relação ao IMC, com relação à idade? Então, a gente começa a fazer cruzamentos das variáveis, né? Para verificar onde existe e não existe associação. Será que quem reprovou aqui é uma pessoa mais jovem, né? A média da idade entre o grupo que reprovou é diferente do grupo que foi aprovado? Será que o pessoal mais novo reprova mais? Ou o contrário, o pessoal mais velho reprova mais? Então, todas essas informações, essas perguntas, a gente consegue responder diante da parte de estatística, da disciplina, né? Estatística computacional, certo? E aí a gente trabalha com vários testes, várias coisas bem interessantes, e que vocês vão usar, né? Na parte da criação do seu TCC, da análise estatística, vocês vão ter perguntas, hipóteses lá, que vocês vão ter que responder, né, de associação, de teste, e vocês vão ter que aprender de alguma forma a calcular esses testes, certo? Isso a gente faz aonde? Nesse programa. Tudo que a gente faz na computacional é nesse programa, fazendo teste de hipótese, criando tabela, aqui quadrado, exato de ficha. Então, vocês estão somente começando a parte da estatística, que é entender a parte teórica, a parte de como faz isso na mão. Mas vocês estão vendo aqui que é totalmente possível fazer a mesma coisa no computador, desde que a gente determine, né, pela equação, né, esses coeficientes aqui, né, o AT, o K e o H. E aí, constrói o intervalo de forma correta, né, que a gente pegou errado ali o mínimo e o máximo, e aí a gente consegue fazer o intervalo e criar a distribuição de frequência dentro do programa, tá certo? Eu vou parar a apresentação por aqui, para perguntar a vocês se existe alguma dúvida, se tem alguma coisa que possa ajudar vocês ainda em relação à disciplina, né, a parte do trabalho e tudo mais. Fica à vontade, pessoal. O Marcos está ativo aí, o microfone, pode falar.